Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina de liderança e desenvolvimento de competências. Aqui a gente aprende como influenciar pessoas, como ser um líder inspirador, como ser um verdadeiro líder, porque o conhecimento técnico já não é mais o suficiente para o mercado, ele precisa de pessoas que influenciem outras pessoas. Por isso, eu quero convidar você para que participe ativamente das nossas atividades aqui propostas, faça as reflexões que aqui são propostas, principalmente se permita evoluir junto comigo nessa evolução, nessa disciplina, para que você desenvolva aí a sua liderança de maneira eficaz. A gente já está indo para o nosso quarto encontro e hoje a gente vai falar sobre autoliderança e produtividade, gestão, disciplina e foco, hábitos e desempenho. Então aqui, até agora, o que a gente aprendeu? O que é liderança na aula 1? Na aula 2 a gente aprendeu como liderar, na aula 3 como eu sou como líder, e agora a gente vai aprender na aula de hoje como eu lidero a mim mesmo. Porque antes de eu liderar outras pessoas, eu preciso primeiro aprender a me gerenciar, né? A minha própria agenda, as minhas próprias escolhas, os meus comportamentos. Como é que tá isso em você? Você tem gestão disso tudo? Você tem noção de como isso está em você como líder? E aqui está exposto todos os nossos objetivos da aula, que eu não vou ficar lendo para não ficar muito maçante, mas está aqui, dá uma pausinha aí no vídeo e leia os nossos objetivos. Então hoje aqui a gente vai ver muito sobre desenvolver a capacidade de gerenciar a si mesmo para transformar intenção em comportamento e o comportamento em resultado. Se você tivesse que liderar uma pessoa exatamente igual a você, seria fácil? Como seria liderar alguém exatamente igual a você? Você cumpriria os compromissos que são estabelecidos? Manteria o foco? Chegaria no horário? Faria aquilo que você prometeu? Saberia dizer não? Conseguiria controlar as suas distrações? Como seria gerir alguém, liderar alguém exatamente como você? Autoliderança é a capacidade de conduzir a si mesmo em direção aos resultados que eu desejo alcançar. Isso faz parte da autoliderança. Então reflitam aí, como seria hoje? O autoconhecimento, ele responde quem eu sou, mas a autoliderança pergunta o que eu faço com aquilo que eu descobri sobre mim mesmo. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre autoconhecimento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre autoconhecimento e autoliderança. Porque essa diferença entre autoconhecimento e autoliderança, ela é fundamental. Uma pessoa pode saber que é desorganizada, que ela procrastina, perde o foco, tem dificuldade em dizer não e continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, porque não existe uma consciência naquilo que é necessário mudar, então não existe mudança. Por isso que é tão importante aliar o autoconhecimento com a autoliderança. O autoconhecimento sem ação não produz consciência nenhuma. O autoconhecimento com ação vai produzir o desenvolvimento. Então não adianta eu saber das minhas dificuldades, mas não procurar o que fazer para alterar isso. Autoliderança, o que é? Autoliderança, primeiro, ela não significa eu controlar tudo. Significa eu compreender aquilo que está sobre a minha responsabilidade e agir sobre isso. Então, a autoliderança é a capacidade de assumir a responsabilidade sobre as escolhas, os comportamentos, tempo, prioridade, emoções, hábitos, compromisso, desenvolvimento pessoal e resultado. Isso é a autoliderança. Isso é gerir a mim mesmo. Não é controlar tudo. Não é ter um controle excessivo de tudo. Isso vai trazer desgaste e falhas na liderança. Então, a autoliderança é a capacidade de assumir as responsabilidades sobre aquilo que eu faço, entender e procurar melhorar aquilo. Você não controla tudo o que acontece, mas você consegue controlar a maneira como você se comporta diante das situações, como você responde ao que acontece. Isso você controla. Isso é autoconhecimento aliado à autoliderança. Autoliderança versus cobrança. Primeiro a gente tem que lembrar que a autoliderança não significa viver em constante cobrança, né? Porque a gente às vezes tem essa impressão. Eu me autolidero, eu me autocobro a todo momento.
Não, autoliderança não é tenho que produzir mais, não posso errar, preciso dar conta de tudo. Isso aí vai gerar exaustão, vai fazer com que você fique cansado e não consiga desenvolver. A autoliderança significa mais clareza, mais responsabilidade, mais disciplina e mais equilíbrio. O objetivo aqui não é fazer tudo, é fazer o que realmente importa, colocar em vias de fato por ordem de importância e começar a determinar o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu posso deixar para um outro dia. Autogestão. Autogestão, ela é a capacidade de administrar conscientemente os meus próprios recursos. Eu saber exatamente aquilo que eu possuo. E o que eu posso gerir? Por exemplo, tempo, energia, atenção, emoções, prioridades, compromissos. Isso tudo eu consigo gerir. Uma pessoa ela pode ter muito tempo disponível, mas ainda assim ela é improdutiva. Por quê? Porque a produtividade ela não depende de quanto tempo eu tenho. Não tem nada a ver com o tempo. Ela depende de como esse tempo é utilizado. Então, a autogestão é eu conseguir gerir tudo isso com maestria. Produtividade não é estar ocupado. Nós confundimos muito isso. Muitas vezes eu acho que eu fui produtivo porque eu estive ocupado o dia inteiro. Ocupação é diferente de produtividade. Uma pessoa ela pode passar 8 horas durante o seu dia respondendo mensagem, participando de reunião, verificando e-mail, organizando arquivos, olhando notificações, mas no final do dia ela está exausta e foi pouco produtiva. Então eu tenho que saber a diferença. A ocupação é eu estou fazendo muitas coisas. E a produtividade é eu estou fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. E essa é uma diferença essencial para sua autoliderança, para sua liderança, para gerir a si mesmo. Estar ocupado não significa necessariamente estar avançado, à frente, estar sendo produtivo. Pense muito bem nisso. A ocupação é diferente da produtividade. Eficiência versus eficácia. Eficiência, fazer bem feito. Eficácia, fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Por exemplo, uma pessoa ela organiza perfeitamente sua caixa de e-mails durante 2 horas. Ela fica lá organizando, deixou tudo lindo, maravilhoso e ficou fácil de entender. Foi eficiente? Sim, foi eficiente. Foi eficaz? Depende. Se naquele momento ela precisava preparar uma apresentação, por exemplo, não foi eficaz. Ela deveria estar focando lá na apresentação. Mas, se ela não tinha outra coisa mais urgente do que isso, aí ok, foi eficiente, foi eficaz. Então, a produtividade, ela exige priorização. Não confundam, novamente, a eficiência é diferente da eficácia. Nós temos que ter prioridades, ordem de priorização para ser eficiente e eficaz. Então, a gente sempre vai fazer uma matriz de prioridades. Aqui eu gosto sempre de dividir em 4 categorias. Eu vou falar aqui para vocês como que eu faço, tá? Então, eu divido em urgente, não urgente, importante, não importante. E aí eu vou fazendo as junções das tarefas que eu tenho que fazer. Por exemplo, se for importante e urgente, vou ter ali problemas, crises, prazos próximos, então vai estar lá no topo da minha lista. Se for importante, mas não for urgente, por exemplo, um planejamento, um desenvolvimento, uma prevenção, um estudo, enfim, vai ficar lá no amarelinho, né? Eu tenho que fazer, né? Mas não precisa ser agora. Se ele é não importante, mas é urgente, por exemplo, algumas mensagens, demandas de última hora que apareceram, que precisam ser resolvidas, tem que vir lá para baixo do meu topo, depois do importante e do urgente. Agora, se não é importante e não urgente, aí eu vou eliminar, vou reduzir, enfim, vou ver se eu realmente preciso fazer aquilo. E aí eu vou conseguindo organizar a minha rotina através dessas prioridades, dessas matrizes de prioridades. Então façam sempre aí para vocês. O que é urgente? Urgente e importante. Tem urgente e o não importante. Então, tem que verificar se eu preciso fazer agora ou se dá para esperar um pouquinho. Porque às vezes dá para eu delegar para outra pessoa fazer.
quando é urgente e não importante. Agora, se for importante, mas não urgente, eu vou planejar para ser feito. Mas se for não importante e não urgente, talvez possa eliminar aquilo da minha lista. Então, essa matriz ajuda bastante na organização das minhas tarefas. Tá? Disciplina. O que é disciplina? Além da matéria, disciplina, né? Disciplina de como a gente se comporta durante o nosso dia. É a capacidade que eu tenho de manter um comportamento necessário, mesmo quando não existe vontade, né? Porque a motivação, ela vai oscilar. Então, esse conceito de disciplina ele é fundamental. Existem dias em que eu estou extremamente disposta, mas existe dia que eu não estou extremamente disposta, não estou disposta a coisa nenhuma, né? E aí eu preciso ter disciplina para fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, disciplina significa fazer o que precisa ser feito, inclusive quando eu não tenho a menor vontade. E isso é importante para a minha autoliderança, para o desenvolvimento da minha liderança, do meu autoconhecimento, da minha eficiência e da minha eficácia. Motivação versus disciplina, né? Então, imagine que alguém resolveu estudar todos os dias para algum concurso. No primeiro dia, super motivado, foi lá, pegou um monte de material. No terceiro dia, já estava cansado. E aí, no quinto dia, sem vontade nenhuma de estudar. Se ele depender somente da motivação, muito possivelmente vai desistir de estar estudando. Agora, se ele criar a disciplina para que ela traga motivação, mesmo que não esteja motivado, vai fazer o que foi estabelecido para ser feito. Então, a disciplina ela não significa rigidez absoluta, e sim consistência, fazer todos os dias aquilo que necessita ser feito, porque a motivação, gente, a motivação não vem a toda hora, a todo momento, a todo minuto, e você sabe disso. Foco. O que é o foco? É a capacidade que eu tenho de direcionar a atenção para uma prioridade. O problema contemporâneo não é apenas a falta de tempo. O que nós encontramos hoje nas pessoas não é a falta de tempo, é o excesso de estímulos. A gente está sendo toda hora estimulado, a gente tem notificação, mensagem, rede social, e-mail, vídeos, informações, múltiplas tarefas. Enfim, nosso cérebro está sobrecarregado de informação que chega de todos os lados. Isso dificulta o nosso foco. Então, o nosso cérebro está sendo constantemente convidado a mudar de direção. Constantemente convidado a olhar para o outro lado, parar de fazer aquilo que eu estava fazendo. Pensa aí comigo, quantas vezes você interrompe uma tarefa que você está fazendo para olhar uma notificação no WhatsApp, ou no Instagram, ou numa rede social qualquer? Para e pensa. Isso muda o nosso foco. E, gente, quando a gente está focado em algo, que a gente se distrai com alguma coisa, a gente leva em torno aí de 5 a 10 minutos para voltar a focar. Olha o tempo que perde. Então, o foco ele é importante para a autoliderança, para o autoconhecimento. Multitarefa. Produtividade ou ilusão? Quem aí é multitarefa? É produtivo ou é iludido? Né? Então, muitas pessoas acreditam que por conseguirem fazer muita coisa ao mesmo tempo, estão sendo produtivas. Por exemplo, participa de uma reunião, mas responde o WhatsApp ao mesmo tempo, confere e-mail, acompanha uma apresentação, tudo ao mesmo tempo. O problema é que a atenção vai ficar muito fragmentada e a pessoa ela pode estar fisicamente presente naquele local, mas cognitivamente falando, está completamente dividida, não está focando em nada. Então aqui vem um conceito importante, que foco não é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pelo contrário, né? É escolher aonde eu tenho que pôr a minha atenção naquele momento, aonde eu tenho que focar naquele momento. Então eu preciso ter foco. Preciso fazer algumas atividades para ter foco. E aqui vem uma técnica que eu quero que vocês façam em casa, para vocês mesmos, tá? Façam isso. Para qualquer tarefa. Estão estudando para uma prova, tem uma atividade para entregar, vai ter atividade aqui da nossa aula. Testem o foco de vocês. Tirem 25 minutos, desliguem a rede social, o WhatsApp, tirem notificação e fiquem focados. 25 minutos na tarefa que vocês têm que fazer, sem distração, tá? Somente naquilo que você tem que fazer. E daí lá no final, depois de você encerrar essa tarefa e desse tempo todo focado, registre. Conseguiu manter o foco? Sim, não, parcialmente? Me responde. Se você esteve focado, responde.
E o que mais te distraiu? O que fazia você parar o foco de vez em quando? Coloca um timer na tua frente para ver de quanto em quanto tempo você dá uma parada, porque mesmo sem ter notificação, eu paro para querer dar uma olhada na minha rede social, no meu WhatsApp, para ver o quão acelerado está o meu cérebro. Aqui a gente tem hábitos e desempenho. Então, grande parte do nosso comportamento diário acontece de maneira automática. Então, eu acordo, eu faço coisas e eu nem paro para pensar. Então, os hábitos, eles são esses comportamentos que são repetidos todos os dias. Eles se tornam, acabam um padrão. Por exemplo, eu acordo e eu vou fazer o quê? Primeira coisa, pegar o celular e verificar o celular, né? Onde é que está o meu celular? Ó, eu fui até olhar pro meu celular aqui, eu nem achei ele, nem sei onde é que está o meu celular, porque eu tiro ele daqui de perto, para não perder o foco, né? Verificar os e-mails imediatamente, e aí eu vou deixando tarefa para depois. Talvez eu faça exercícios, às vezes não, enfim, eu vou fazendo aquelas coisas de forma automática. E aí os nossos hábitos, eles vão construindo o nosso cotidiano. E o nosso cotidiano, ele vai influenciar diretamente nos nossos resultados. A gente precisa ter hábitos que tragam bons resultados. E para isso eu preciso organizar, me autoconhecer e entender como que eu funciono. O ciclo do hábito. Bom, temos uma forma simples de compreender quais são os nossos hábitos. Primeiro, né, gatilho. O que acontece? Celular, acordei. Aí a rotina. O que eu faço, né, assim que eu acordei? Executamos um comportamento. Pego o celular. A recompensa. Eu recebo algum benefício. Por exemplo, eu vejo vídeo que me distrai, saio do tédio, dou risada de manhã cedo. Isso é um hábito que eu tenho a partir de um gatilho, né? A partir de algo que aconteceu. Então, eu tenho que repetir muitas vezes o comportamento para que ele se torne um hábito. Então, não quero mais fazer isso. Eu quero ter o hábito de fazer exercício todos os dias. Eu tenho que repetir inúmeras vezes isso até que isso se torne um hábito. E aí, quando eu vejo, eu estou fazendo isso de forma automática. Para autoliderança, para autogestão, a mesma coisa. Como que eu mudo um hábito? Primeiro, identifique o que está acontecendo, o que muda o seu foco, o que influencia o seu hábito, né? Descubra qual é o gatilho. Quando que acontece o hábito? Estou aqui estressado e quero ver o celular. Por que você está estressado? O que está acontecendo? Identifique o seu gatilho. E identifique a recompensa. Quero ver vídeo para dar uma risada, né? O que eu ganho com esse comportamento? Aí eu começo a analisar. Perdi tempo, não produzi nada, enfim, o que eu ganhei no final do dia? Qual foi a soma disso, né? E aí substitua. Qual comportamento mais saudável você pode cumprir a mesma função? O que pode te trazer mais leveza naquele momento? Respirar, ir ao banheiro, tomar uma água, um café, volto rapidamente. Tente substituir os hábitos que não são produtivos para você. Procrastinar, quem que já ouviu falar dessa palavra, né? Que é adiar uma tarefa que a gente precisa, que a gente sabe que ela precisa ser realizada, mas eu não quero fazer ela agora, então eu já para depois e nunca faço. Nem sempre, gente, a procrastinação vai ser preguiça, tá? Ela pode estar relacionada ao medo de errar, a tarefas pouco claras, excesso de complexidade, falta de prioridade, perfeccionismo, desconforto, dificuldade de começar. E aí, quando você está procrastinando algo, é importante que você se questione. Por que você está adiando isso? O que você está e por que você está adiando? Qual é a tarefa? O que pode estar acontecendo? Tente identificar e aí trabalhe em cima desse problema. Tente achar uma outra maneira de fazer, de uma forma diferente, para que você mude isso e consiga realizar o seu hábito. Vou dar um exemplo para vocês, a procrastinação. Eu, quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, procrastinava muito, porque aquilo estava me trazendo um cansaço, um esgotamento mental enorme, e eu não conseguia escrever. Eu sentava e não conseguia, procrastinava, fazia qualquer coisa, menos escrever minha tese. Até que eu pensei, o que está acontecendo? Eu preciso escrever. Por que eu não consigo escrever? Porque isso está me trazendo esgotamento mental. O que eu posso fazer para aliviar esse esgotamento? Tentar ver de um outro ângulo. Como que eu posso ver de um outro ângulo? Tentar enxergar que eu posso escrever e depois eu posso ir ajustando o que eu escrevi. Eu não preciso escrever de forma perfeita, porque eu sou muito perfeccionista, eu já queria escrever de uma vez só sem ter que corrigir, né? Imagina, isso nem existe. Mas enfim. E aí eu mudei o local de escrita, eu saí do meu escritório, fui para outro local para escrever. E mudei a forma de escrita, comecei a escrever sem me cobrar, só escrevia, em ordem aleatória mesmo dos meus pensamentos. Depois eu relia e ia reestruturando, relia novamente e ia reestruturando. Terminei a tese.
Consegui. E foi uma pequena mudança, não foi uma mudança tão radical. E eu consegui terminar. E se tornou bom escrever aquela tese. A regra dos 5 minutos. Quando uma tarefa está parecendo assim, onerosa demais, grande demais, reduza o início. Como assim? Eu preciso terminar esse projeto. Comece a pensar, eu vou trabalhar nele durante 5 minutos. Reduza esse tempo de cobrança de você mesmo. 5 minutos, eu vou fazer isso. Ou então eu preciso estudar tudo. Não, vou começar a estudar por uma página. Depois eu estudo outra e depois eu estudo outra. Reduz essa expectativa do começo, porque a gente às vezes coloca uma expectativa enorme no começo e a gente não vai até o final. Porque a gente já se autocobrou demais. Lembre que a autoliderança não é autocobrança. Reduza esse começo, faça de uma forma confortável para que você consiga encerrar. E daí daqui a pouco, quando você vem, em vez de 5 minutos, você está 20 minutos ali. Em vez de uma página, você já leu 10. Porque isso vai se tornando prazeroso, fácil, muito mais tranquilo de ser feito. Agenda e prioridades. Sempre tenham uma agenda junto com vocês, isso é para vocês, e coloquem ali as prioridades urgentes. Quais são? Elenque elas. E aí, se você fizer essas 3 coisas, elencou 3, positivo? Se a resposta foi sim, você encontrou as suas prioridades. Então escreva e pense, se eu realizar essas 3 coisas aqui, nossa, aliviou bastante meu serviço? Foi produtivo? Essa é a sua prioridade. Não fez diferença nenhuma. Ou mudou pouco, o ponteiro quase nem saiu do lugar. Então essa não é ainda a sua prioridade. Veja outras coisas que você tem que fazer. Isso vai trazendo uma organização mental e uma paz, gente, que você consegue se autoliderar e produzir muito mais. Aprenda a dizer não. Ser autolíder, desenvolver sua autoliderança também significa estabelecer limites. Toda vez que a gente diz sim para uma coisa, a gente está dizendo não para outra coisa. Não esqueçam disso. O sim, ele é sim para um e não para outro, porque eu vou deixar de fazer alguma outra coisa. Então, dizer não não é falta de colaboração. Pode significar respeito para as suas prioridades, gestão de tempo, preservação da qualidade, clareza de limites. Por exemplo, em vez de dizer então, não posso nesse momento. Fale, nesse momento eu estou comprometido com outra prioridade. Posso assumir isso amanhã às 14 horas? Isso é autogestão. Então, diga não e pare de mudar o seu foco. Tenha autogestão de si mesmo. Autorresponsabilidade e autoliderança. Então, um dos principais compromissos de ser líder é assumir responsabilidade. Então, tem uma diferença entre justificativa, que é aquilo que a gente fala, eu não consegui fazer porque ninguém me ajudou e tal, de responsabilidade, que é, não tive o apoio necessário, o que eu posso fazer agora para avançar? Então, mude esse vitimismo de, ninguém me ajudou. Para, eu não tive o apoio necessário, ok, agora o que eu posso fazer para dar continuidade nisso tudo? Então, responsabilidade não significa ignorar os fatores externos, não é isso, tá? Significa não entregar completamente a eles o controle sobre as nossas ações. Eu não vou ficar justificando toda a vida as minhas ações, eu vou entender e vou me responsabilizar por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Círculo de controle. Divida sempre uma folha em 3 áreas. Aquilo que eu controlo, aquilo que eu influencio, aquilo que eu não controlo. Por exemplo, o que eu controlo? Eu controlo as minhas escolhas, a minha preparação, o meu comportamento, controlo a minha comunicação, controlo a minha disciplina. Bota lá. O que eu influencio? Eu influencio a minha equipe, as pessoas, os relacionamentos, o ambiente, os processos, né? E aquilo que eu não controlo, comportamento dos outros, eu não controlo os acontecimentos inesperados, o que vem de última hora, decisões externas, não controlo o passado que já aconteceu. Então faça isso em uma folha, deixe isso para você e aí se pergunte, aonde você está gastando mais energia? Naquilo que você controla, naquilo que você influencia ou naquilo que você não controla? Porque muitas vezes a gente está gastando energia naquilo que a gente não controla. E isso faz com que a gente perca tempo e seja ineficiente. E aí agora vocês vão fazer esse quiz aplicado. É uma atividade que está lá no AVA, tá? Vocês vão me entregar por lá.
Vocês vão ter perguntas para responder lá nesse quiz. Então, vocês vão responder as perguntas que estão lá e vão anotando. Vocês vão ter as respostas lá pelo próprio AVA. Depois eu quero que vocês façam uma interpretação para vocês mesmos. Quantas respostas corretas vocês tiveram? Então, se tiveram de 5 a 6 respostas, você demonstra uma boa compreensão dos princípios de autogestão. E aí o desafio é transformar o conhecimento em consciência. Para quem teve de 3 a 4 respostas corretas, você conhece alguns conceitos, mas precisa observar melhor os próprios padrões. E aí o desafio é identificar aonde que a sua rotina está perdendo foco. E para quem teve de 0 respostas corretas, é uma oportunidade importante para revisar os hábitos de produtividade. Então faça esse quiz que está lá no AVA, tá? O quiz é automático e depois analisem, façam essa autogestão, essa autoanálise de vocês. Vocês também vão fazer uma autoavaliação, né? Sobre a minha autoliderança, que tá lá no AVA. E aí tem lá as características que vocês vão se dar uma nota, de 1 a 5. Cada um para si, tá? Isso é para vocês terem. E ao final você vai observar qual foi a minha menor nota. E é aquele ponto que você tem que melhorar na sua autoliderança. Então, esse ponto vai ser sua principal oportunidade de desenvolvimento. Então, observem qual foi a sua menor nota e o que você precisa desenvolver. Também vai ter lá no AVA meu hábito limitante. Gente, isso são tarefinhas para liderança bem aplicáveis, tá? E que são muito importantes para o desenvolvimento da sua liderança, ok? Então, vocês vão preencher as folhas de hábitos que vai estar lá no AVA, certinho. Preencham, guardem. É para você, não precisa me enviar. Guardem para sua gestão, para você se desenvolver como líder. Aí no local de trabalho, para si mesmo e sim para o seu futuro. E tenham lá, porque lá vocês vão ter esses hábitos limitantes e observem o que está limitando vocês. Isso é importantíssimo, porque é ali que eu vou começar o meu autoconhecimento e o meu autodesenvolvimento. E também outra atividade para vocês mesmos, que é o plano de ação. Vocês vão fazer o plano de ação para o desenvolvimento da sua liderança, onde vocês vão responder o que eu preciso mudar, o que vou fazer diferente, qual é a minha primeira ação, quando vou começar, quando vou medir, quem será que pode me ajudar, né? Que poderia me ajudar? Chapolin Colorado, né? Vocês nem são dessa época, né? Mas eu sou, enfim. Voltando aqui na nossa aula. Então, quem poderá me ajudar ou me acompanhar? Vocês vão escrever esse plano de ação e guardem. E daqui 6 meses eu quero que vocês observem esse plano e vejam quais dessas ações vocês já executaram e o que mudou. Então, gente, os hábitos de vocês estão construindo o quê? Crescimento? Estagnação? Confiança? Desorganização? Você não precisa mudar a sua vida inteira amanhã, mas você precisa mudar, começar a mudar aquilo que repete todos os dias. Porque a liderança, pessoal, ela não é construída apenas nas grandes decisões, ela é construída nas pequenas escolhas, né? Nas escolhas que ninguém vê. E aí, se os meus resultados atuais são consequência, em grande parte dos meus comportamentos, o que meus hábitos atuais estão construindo? Se questione, né? Quem não consegue liderar a própria rotina vai ter dificuldade para liderar a rotina de uma equipe. O autoconhecimento vai mostrar quem você é, e a autoliderança vai mostrar o que você faz com quem você é, certo? Guardem isso, espero que aprendam, absorvam bastante e que eu quero ver aí uma montoeira de líder bem desenvolvido e formado futuramente. Por hoje era isso, pessoal. Observe o material lá no AVA, as tarefas que estão no AVA, leiam tudo, absorvam tudo, porque com certeza isso vai trazer um desenvolvimento pessoal e profissional ímpar para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.